Vamos começar aqui resolvendo uma prova de termodinâmica aplicada, onde o conteúdo é basicamente gases reais, né, e formas de caracterizarmos esses gases ideais em volume, em coeficiente de compressibilidade. E vamos lá começar com a questão 1, aqui são as questões, questão 1, 2 e 3. Questão 1. O cálculo de propriedades termodinâmicas é a atividade rotineira na atuação de um engenheiro químico, e esse tipo de cálculo é primordial para o entendimento do comportamento das substâncias, além de auxiliar em estimativas de gastos energéticos nas operações unitárias necessárias em um processo industrial. Você trabalha em uma fábrica de produção de borracha, e nessa fábrica o disulfeto de carbono é aplicado na etapa de vulcanização. Essa etapa é essencial para formar ligações cruzadas entre as cadeias de polímero de borracha. Isso melhora as propriedades mecânicas da borracha, tornando-a mais resistente, elástica e durável. Para calcular os gastos energéticos necessários no transporte do disulfeto de carbono nessa fábrica, você percebeu que precisa saber o volume molar das fases líquidas e vapor do disulfeto de carbono na temperatura de 224 graus Celsius e 38 bar. Porém, após extensa busca na literatura, você não encontrou essa informação que queria nas condições mencionadas. Dessa forma, você decide calcular o valor dos volumes molares de ambas as fases aplicando os conhecimentos aprendidos na disciplina de termodinâmica. Assim sendo, na condição mencionada, 224 graus Celsius e 38 bar, calcule o volume molar do disulfeto de carbono. Então, vamos lá para a letra A. Para a fase vapor, aplicando a equação do gás ideal, que é igual a PV igual nRT, essa equação é adequada para cálculo do volume. Essa equação é adequada para calcular o volume da fase neste caso? Brevemente, justifique a sua resposta. Bom, aqui, já calculando aqui a justificativa, né? Falando sobre a justificativa, nesse caso, a equação dos gases ideais, ela não vai servir por conta que a gente está em uma temperatura relativamente baixa, né? Vamos dizer assim, em comparação à pressão. 38 bar é muito grande em relação a essa temperatura. Porque quando que nós vamos ter um gás ideal? Um gás ideal, ele é um gás que basicamente não existe interações entre as moléculas. Esse é o princípio de um gás ideal. Então, se você tem uma molécula A e uma molécula B, as moléculas elas não vão interagir entre si. Essa falta de interação ela é dificultada com o aumento de pressão e a diminuição de temperatura. Então, nesse caso aqui, nós vamos calcular, obviamente, mas a princípio ela não vai ser boa para a gente calcular, né? Esse caso, nós vamos descobrir aqui na letra C, né? Que é utilizando a equação de estado de Suave-Redlich-Kwong para a gente calcular o fator de compressibilidade, né? O Z. Se o Z for maior que 1, a gente vai ter força de repulsão, e se o Z for menor que 1, a gente vai ter força de atração. E se esse Z ele se esvair muito, né, fugir muito do nosso valor, que é para gás ideal, 1, aí basicamente vai ficar 100% comprovado que a equação de gases ideais ela simplesmente não serve, né, para calcular esse tipo de exemplo. Mas aqui já adiantando, provavelmente não vai ser boa por conta dessa pressão aqui, né? Então a nossa justificativa é: estamos em uma pressão relativamente alta, mas uma temperatura relativamente alta, mas a pressão ela é muito alta. Então acaba que a equação dos gases ideais não vai ser boa para a gente utilizar nesse exercício, né, a princípio. Vamos lá, né, finalmente resolver essa questãozinha A. Ela é bem facinha, né, bem simplesinha para não zerar. Letra A. PV igual RT. Aqui a gente não coloca o N porque nós estamos falando de volume molar, né? Então acaba que nós estamos dividindo tudo por o volume de mols. Pressão igual a 38 bar, que é igual a
né, passando para quilopascal, nós vamos ter 3.800 quilopascal. E a temperatura, que é, vamos voltar aqui para conferir, temperatura de 224 graus Celsius. Tem que passar ela para Kelvin. 224 graus Celsius vai ser igual a 497 Kelvin. E agora aqui, o R que nós vamos utilizar, existem vários tipos de R, né, que você pode utilizar. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o 8,314 litros por quilopascal sobre Kelvin mol, né? É muito importante, né, que essa unidade é importante, né, é essencial, né, que essas unidades aqui estejam iguais, né, para que a gente satisfaça ali a igualdade. Então, tudo em Kelvin, tudo em quilopascal. Agora é só a gente basicamente jogar, que vai ser aqui agora 3.800 vezes volume, que vai ser igual a 8,314 vezes 497. Aqui a gente vai ver que o nosso volume ele vai ser de aproximadamente, né, vamos dar uma arredondada, de 1,09 litros por mol. E a explicação, obviamente, né, terminando a questão 1, não é uma equação boa para se utilizar, justamente porque nós temos uma alta pressão, mesmo a temperatura sendo um pouco alta. Agora vamos lá para a questão 2. O volume molar, né? Volume molar do sulfeto de carbono para a fase vapor aplicando a equação de Virial. Vamos lá ver qual é a equação de Virial. Aqui. Está aqui a equação de Virial. Então é só nós utilizarmos aqui, fazer, né, os cálculos da pressão reduzida e da temperatura reduzida. O W, né, nós temos aqui. Tá aqui, propriedades do sulfeto, 0,111. E agora nós precisamos calcular o B0 e o B1. E a gente já fica tranquilo nessa questãozinha aqui. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Calma lá, deixa eu colocar aqui suspenso. Por causa que é bem tranquilinha essa aqui de calcular pelo Virial. Letra B. Bora lá. Calculando agora pela equação de Virial. Z igual a 1 mais B0 PR sobre TR mais W B1 PR sobre TR. Vamos, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o PR, o TR e depois calcular 1 sobre 8 para que a gente já consiga colocar nesses locaizinhos aqui para ajudar a gente. São dois valores adimensionais, né? Então acaba que não tem problema. PR vai ser igual pressão sobre pressão crítica, que vai ser igual a 38 bar sobre ali nossa pressão crítica 79 bar. Que isso aqui vai acabar dando 0,481. Agora a nossa temperatura reduzida vai ser a nossa temperatura sobre a temperatura crítica. Nossa temperatura aqui vai ser 497 Kelvin sobre temperatura crítica aqui 552. Nós vamos acabar tendo que a nossa temperatura reduzida vai ser 0,9. Ok? Aí agora aqui já vamos colocar o valor do W aqui, né, para não esquecer, o W igual a 0,111. E agora aqui nós já vamos calcular aqui a divisão, né, dos dois. Um dividido pelo outro. Então vai ser 0,481 dividido por 0,9. Achamos que PR sobre TR vai ser igual a 0,534. Pronto, já foi aí mais da metade da questão. Agora aqui nós precisamos calcular o B0. O nosso B0 vai ser 0,083 menos 0,4
22 sobre TR elevado a 1,6. Fazendo aqui essa conta, colocando aqui, só colocando o valor do TR aqui, né? No caso seria 0,9 elevado a 1,6. Nós chegamos ao valor de B0 que vai ser igual a menos 0,4156. Agora, calculando aqui B1. B1 vai ser 0,139 menos 0,172 dividido por TR elevado a 4,2. Substituindo novamente o valor de TR ali, nós descobrimos que o valor de B1 ele vai ser menos 0,1275. Ok? Então aqui agora vai ser só substituir, né? Nós temos o valor de PRTR, né, que são esses dois aqui. Nós temos o valor de W, que ele já é dado. E a gente conseguiu calcular aqui o valor de B0 e o valor de B1, né? Então, calculando aqui, nós vamos chegar a um valor de Z igual a 1 menos, né? Vamos colocar menos 0,4156 vezes 0,534 menos 0,111 vezes 0,1275 vezes 0,534. E o nosso valor do Z vai ser igual a 0,77. E vamos deixar por isso aqui mesmo, 0,77. Então aqui a gente já consegue ver aquela questão lá que nós tivemos na primeira, né? Que o Z, ele se afastou muito do 1. E se o Z afastou muito de 1, significa que nós temos uma falta de idealidade muito grande, né? Nesse caso aqui de força de atrações, o volume ele é menor do que o esperado. Ok? Então, confere a nossa questão, nossa letra A. Agora nós vamos lá para o exercício C, né? Czinho. Para a fase líquida e fase vapor, utilizando a equação de Hedlitz-Cohn. Aqui não tem muita dificuldade, né? Novamente, as equações de estado, elas são equações algébricas. Então, acaba que é só nós colocarmos os valores certos, não errar na calculadora, que tá tudo tranquilo. Aqui, né, a equação de Hedlitz-Cohn, nós temos aqui ela em função da pressão. Nós temos aqui a equação cúbica geral, que vai ser a que eu vou utilizar, tudo bem? Aqui nós temos o valor de beta, o valor de gama e o valor de alfa, que estão aqui na equação cúbica. O valor de AT aqui, que nós vamos utilizar ele, né, obviamente, para o cálculo de A, né? O valor de alfa TR, o valor de MW, o valor do nosso B, que nós vamos utilizar para calcular o B maiúsculo, o valor de Q e o valor de R aqui. Beleza? Então, bora lá começar a calcular isso aqui. A gente não vai usar, né, esses valores de Q e R aqui, por causa que eu vou calcular de outra forma, mas, obviamente, né, na prova, vocês precisam calcular na calculadora, então vocês vão ter que utilizar todas essas fórmulas aqui. É claro, né, que se você quiser utilizar alguma fórmula de cálculo numérico, né, para calcular essa raiz, provavelmente não vai ter problema. Existem vários métodos de calcular, né, a raiz cúbica. Eu vou utilizar o método gráfico porque eu sinto que se eu precisasse realmente utilizar isso aqui numa indústria, né, que é o caso aqui, o método gráfico ele simplesmente é o mais fácil. Ele é o mais fácil, ele é o mais simples e, acima de tudo, ele é o mais correto de utilizar, né, porque ele vai dar o valor exato das raízes com amplas casas decimais. Então, os primeiros que nós vamos calcular aqui, nós vamos calcular o B e nós vamos calcular o A. Não, o B e primeiro o alfa. Com o alfa, a gente calcula, né, o A. Na real, primeiro a gente vai calcular o B, depois o M, por causa que nós utilizamos o M no alfa. Aí o terceiro o alfa. Aí o quarto nós calculamos o A. E a partir disso a gente já consegue calcular o A maiúsculo e o B maiúsculo. E com o A maiúsculo e o B maiúsculo conseguimos pegar o alfa, o gama e o beta. O beta já é dado, né?
menos 1. Então, bora lá. Deixa eu fixar aqui esses valores. Para que a gente não se perca. Então, aqui, questão C. Então, bora calcular primeiramente o nosso B, né? Calcular aqui B. B vai ser igual a 0,08664 R TC sobre PC. O valor de R aqui, ele vai ser diferente, ok? O valor de R que nós vamos utilizar aqui, ele vai ser 0,0834, beleza? Para que dê tudo certozinho aqui nos nossos cálculos. Isso é por conta de unidades, né, futuramente. Unidades que nós vamos utilizar lá na frente. Então, o B vai ser isso aqui, que vai ser igual a 0,0503, ok? Agora, nós vamos calcular o Mzinho, né? M, que vai ser igual a 0,48 mais 1,574, vamos colocar aqui já o valor, né? 0,111 vezes 0,111 menos 0,176 vezes 0,111 ao quadrado. O valor do nosso M vai dar 0,6526. Beleza? Aí agora aqui nós vamos calcular o nosso alfa TR. Nosso alfa TR, que nós só precisamos do M e do TR, né? Isso. Alfa, que ele vai ser igual a 1 mais 0,6526, que está multiplicando 1 menos raiz de temperatura reduzida, né, que é 0,9. Nós calculamos lá em cima, esse 0,9. E agora nós fechamos o parêntese e elevamos tudo isso aqui ao quadrado. O valor do nosso alfa TR vai ser igual a 1,0674. Ok? Agora que nós temos o B, o M e o alfa, nós conseguimos calcular o Azinho, né? O nosso A minúsculo. A, então aqui nós teremos que o A será igual a todo aquele tanto de número ali, vezes o R ao quadrado, vezes a temperatura crítica ao quadrado, tomar cuidado sempre, vezes o alfa, dividido pela pressão crítica. Toma muito cuidado, viu, em confundir o crítico com o reduzido, ok? Deixa eu até conferir aqui. Não, tá tudo certo mesmo. Até eu tava com medo de ter confundido aqui. O nosso Azinho, o valor do nosso A minúsculo, ele vai dar igual a 12,165. Beleza? E agora que nós conseguimos calcular os nossos parâmetros A e B. O A maiúsculo, né? E o B maiúsculo. O A maiúsculo, ele vai ser igual ao nosso A minúsculo vezes a pressão do sistema, não é nem pressão crítica nem pressão reduzida, o R ao quadrado vezes o T ao quadrado. Ok? E aqui o nosso valor do A vai ser igual a 0,2706. E o nosso valor de B vai ser igual a... a nossa equação, né, de B vai ser igual a B vezes P sobre RT. E aqui, né, o nosso valor de B maiúsculo vai ser igual a 0,04624. Ok? Aí agora nós podemos calcular o nosso valor de alfa, gama e beta, né? O beta a gente já tem, então não precisa calcular. Para nós conseguirmos a nossa equaçãozinha cúbica. Aqui vai ser z ao cubo mais beta z ao quadrado
mais gama, né? Gama. Deixa eu fazer um gama bonito aqui. Gama Z mais alfa igual a 0. O nosso valor de beta já sabemos que é menos 1. Agora nós precisamos do nosso valor de gama e do nosso valor de alfa. Vamos lá para o gama. Gama, ele vai ser igual a o A maiúsculo, A menos B ao quadrado, menos B. Isso aqui tudo vai ser igual a 0,222. E aqui agora nós vamos pegar o nosso valor de alfa, que ele vai ser simplesmente menos A vezes B, que vai ser igual a menos 0,0125. E agora nós substituímos tudo isso aqui, né? Nós pegamos esse valor 0,222 e substituímos aqui. Nós pegamos esse valor 0,1125 e substituímos aqui. E nós já temos a nossa equaçãozinha cúbica lindinha para a gente colocar no GeoGebra. Z ao cubo menos Z ao quadrado mais 0,222Z menos 0,0125, que isso tudo aqui vai ser igual a 0. Beleza? Aí agora aqui nós temos uma clássica zero de função, né? Existem várias formas de conseguirmos o zero dessa função. Eu vou utilizar o método gráfico, vocês podem usar o que vocês quiserem, desde que não colhem na prova, obviamente. Tem método de bisseção, método de Newton, né? Tem infinitas formas aí. Inclusive aqui nós temos uma forma algébrica, né? Bem bonitinha, né? Que está bem aqui. Nós calculamos o Q, calculamos o R, conferimos se o Q menos o R é menor que 0. Se o Q menos o R for menor que 0, vai calcular isso aqui. Se o Q menos R for maior ou igual a 0, essas aqui são as verdadeiras formas. Vale sempre lembrar, né, que o maior Z, ele vai ser o Z do nosso vapor, e o menor Z vai ser o Z do nosso líquido. Nós sempre vamos ter 3 Zs, né, porque é uma equação cúbica, então nós temos 3 raízes. E se nós temos 3 raízes, então nós vamos ter 3 valores de Z. Nós vamos ter um valor que vai ser, nós vamos ter um valor pequeno, né, vamos chutar aqui, por exemplo, Z1, que vai ser menor do que Z2, que vai ser menor, Z1 menor do que Z2, que é menor do que Z3. Nesse caso, o Z1 é do líquido e o Z3 é do vapor, justamente porque o Z3 ele vai ser o maior de todos e o Z1 vai ser o menor de todos. Ok? Então, vamos lá para o GeoGebra colocar esta função. Voltando aqui no GeoGebra, já temos aqui a nossa função que conseguimos no exercício. Vamos em ferramentas, em raízes, e agora nós clicamos aqui dentro da nossa função. Observe que como é uma raiz cúbica, né, como é uma função cúbica, nós obtemos 3 raízes, 3 diferentes raízes. Ó, a nossa maior raiz é nossa menor raiz é 0,088 e a nossa maior raiz é 0,71. Respectivamente, a nossa menor raiz vai ser o nosso Z do líquido e a nossa maior raiz vai ser o Z do nosso vapor. Então, nós vamos voltar agora lá na questão, vamos colocar esse Z e vamos calcular o volume, né, que é o que está pedindo. Voltando aqui, agora nós sabemos que Z1 ele vai ser igual a 0,088, o Z2 vai ser igual a 0,71. E agora nós conseguimos calcular, né, o nosso volume. Uma coisa aqui que já é provavelmente manjada de vocês, né, é que nós já calculamos o PV igual a NRT aqui em cima. Então, para descobrirmos o volume, né, é só a gente simplesmente multiplicar o Z por esse valor. Então, aqui o volume do líquido, deixa eu colocar um pouco mais pequeno, ele vai ser igual a 0,096 litros por mol,
enquanto o volume do vapor, né, do gás, volume do vapor, ele vai ser igual a 0,77 litros por mol. E baseado no Z, né, nós vemos aqui que foge muito do gás ideal, né? O que nos leva à questão D. Com base nos cálculos realizados, que tipo de forças predominam nesse sistema nas condições mencionadas, atrativas ou repulsivas? Justifique sua resposta com um máximo de 3 linhas. Como o nosso volume diminuiu, significa que as nossas forças predominantes são as forças atrativas, né? Então, as moléculas estão se atraindo uma com a outra. Baseado nisso, a gente consegue ver que o volume dela, obviamente, vai ser menor do que o calculado na equação dos gases ideais, já que na equação de gases ideais nós não temos nenhum tipo de força, nem atrativa e nem repulsiva. Tranquilo? Agora nós vamos lá para a questão 2. Continuando aqui, vamos começar agora aqui a questão 2. Sabe-se que a densidade de um disulfeto de carbono na condição do líquido saturado é igual a 12,19 mol por litro. Estime a pressão e temperatura do disulfeto de carbono nessas condições. Tomar cuidado aqui, tá, gente? Só tô falando líquido saturado, não vai confundir com a questão 1 aqui, pensando que é essa temperatura. Então, vamos começar aqui a questão 2. Densidade, ρ, igual a 12,19. Desenhei bem. Algumas informações que nós vamos precisar. Acho que não. Aqui, achei. Nós vamos precisar dessa informaçãozinha aqui. Vamos fixar aqui todas essas informações, na real, né? Volume específico. Então, bora lá. Questão 2. Nós temos que o ρ ele vai ser igual a 12,19, né? Se eu não me engano. Acho que é isso, quase certeza. E baseado nisso, né? Nós vamos utilizar... nós vamos pegar, né? Para pegar o ρ reduzido. Ρ reduzido vai ser igual ao ρ dividido pelo ρ crítico. Só que observem que a gente não tem o ρ crítico, ok? Mas nós temos uma coisa que é o volume específico, né? E não sei se vocês lembram, ρ é igual a 1 sobre o volume específico, volumezinho. Então, baseado nisso, nós vamos passar basicamente essas coisas aqui para volumezinho, para podermos colocar neste gráfico aqui. Nós vamos utilizar esse gráfico, diagrama de Lindersen, né? Aqui nós temos a curva do líquido saturado e baseado na curva do líquido saturado nós conseguimos as propriedades, ok? Então, bora lá. Nós sabemos que o ρ é igual a 12,19, né? E aqui 12,19 é igual a 1 sobre volume específico. Ou seja, o volume específico vai ser igual a 1 sobre 12,19, que vai dar 0,082. Ok? E o volume crítico, vamos colocar aqui um volume crítico, né? Vai ser igual a 160 centímetros cúbicos, ok? Então, isso aqui vai dar, aqui a nossa unidade, ela tá litro, né? Então, aqui vai ser mol por litro, mol por litro. Então, a gente tem que passar isso aqui para litro também, que vai ser 0,16, né? 0,16 litro por mol. Que mol por litro? Que é litro por mol. Litro por mol. Beleza? E a partir disso nós conseguimos achar o nosso ρ reduzido, né? Por que nós conseguimos achar o nosso ρ reduzido? Vamos ver aqui. O ρ reduzido, ele é igual ao ρ
dividido pelo ρ crítico. Mas observem que isso aqui vai ser igual a 1 sobre volume dividido por 1 sobre o volume crítico, que reorganizando fica igual ao volume crítico sobre volume. E que nós temos eles, né? Já nesse caso aqui vai ser o 0,16 dividido por 0,02, que vai ser igual a 1,95 aí aproximadamente, né? Ok? Aproximadamente 1,95. E baseado nisso, nós conseguimos já conseguiram pegar nossas propriedades na tabela, né? Por causa que se a gente sabe que ele é um líquido saturado e nós temos nosso ρ reduzido, então a partir de agora a gente consegue ter acesso à temperatura reduzida do fluido e a pressão reduzida também, que vou mostrar aqui para vocês. Ó, nós temos essa variável, nós temos o eixo Y. No eixo X temos a pressão reduzida e aqui nós também temos a temperatura reduzida. E nós conseguimos com isso, somente com a pressão reduzida aqui, ter acesso a todas essas variáveis. Então a gente puxa aqui, né, um pouquinho, 1,95, puxa para baixo, ficou um pouquinho torto aqui. E nós já conseguimos ver que pressão reduzida, ela vai ser igual a 0,4. E a nossa temperatura reduzida, nós temos que seguir aqui, né, o perfil dessas linhas, né? Observem aqui o perfil dessa linha aqui do 0,9, né? Então a gente vai ter que pegar aqui e fazer um perfil mais ou menos parecido, seguindo aqui, ó, desse jeitinho, chegando até aqui. Com isso, nós conseguimos pegar que a temperatura reduzida é aproximadamente, né? Isso aqui é olhômetro, né? Acaba que não tem como ter um valor fixo, né? Já que a gente não tem diretamente uma reta específica, né? Para esse ρ reduzido. Mas a nossa temperatura reduzida vai ficar aí, né, aproximadamente 0,86. Vamos colocar tudo isso lá embaixo. Exercício 2. Pressão reduzida é igual a pressão sobre pressão crítica. E nós sabemos que a nossa pressão reduzida vai ser igual a 0,4. A nossa pressão crítica, ela é 79 bar, dividido pela pressão. E nessa equação aqui a gente já consegue descobrir a pressão, que vai ser exatamente 31,6 bar. E, da mesma forma, temperatura reduzida é igual a temperatura sobre temperatura crítica. Aqui vou ter 0,86, que vai ser a temperatura sobre temperatura crítica, que nós já temos, 552 Kelvin, que vai ser igual a 474,7 Kelvin. Essa vai ser a pressão e a temperatura do nosso sistema. Ok? Agora nós vamos lá para a questão 3. Nossa última questãozinha. Por questões de segurança e logística de produção, você deseja armazenar 2.500 mols de disulfeto de carbono em um tanque mantido a 240,2 graus Celsius e 20 bar. Porém, você não sabe o tamanho, o volume, né, do tanque que deve ser utilizado para comportar essa quantidade de vapor. Calcule o volume do tanque a ser utilizado nas condições mencionadas, 240,2 e 20 bar, aplicando as correlações generalizadas de Lee-Kessler. Aqui, né, as correlações generalizadas de Lee-Kessler, ela é uma forma que você possui de você calcular as propriedades do fluido utilizando correlações generalizadas de testes empíricos, basicamente. Então, existe uma tabela para isso, é tabelado, ok? Vou pegar a tabela aqui, tem uma formulazinha também, né, obviamente. Qual que é a fórmula? A fórmula para as correlações generalizadas de Kessler, ela vai nos dar o fator de compressibilidade, né? Então a gente tem um Zzinho, a gente vai ter que calcular o PV, né? Calcular o PV igual a ZNRT, que é a nossa equaçãozinha aí, né, de gases reais, né? Na equação de gases ideais, o Z é igual a 1. Então, na correlação generalizada de Lee-Kessler, nós vamos conseguir o valor de Z, que vai ser Z é igual a Z0 mais W
vezes Z1. O W nós já temos, né, que é 0,111. As correlações generalizadas vai nos dar o Z0 e o Z1. Ok? E baseado nisso nós vamos conseguir o Z. E aí a gente joga aqui na equação de PV, PV igual a ZNRT. Beleza? Vou pegar aqui a tabela para a gente dar uma olhada e conseguir calcular aqui tudo certinho. Antes disso, bora lá. Questãozinha 3. Vou colocar aqui 3. Z igual Z0 mais WZ1. PV igual ZNRT. Qual que é a pressão? Vamos colocar aqui já os valores que a questão nos está dando. 240 graus Celsius, né? Então a gente tem que passar para graus Kelvin, que vai dar 513,35 Kelvin, e 20 bar, que vai dar 2000 kilopascal. Ok? 513,35 que é 2000. V igual a Z 2500, 8,314 vezes 513,35. Aí aqui passa dividindo, né? Divide os dois lados por 2000. Esse vai ser o valor do nosso volume. Ok? Então agora vamos lá para a tabelinha das correlações generalizadas. Aqui já na tabela de correlações generalizadas de Lee-Kessler, ok? Nós vemos aqui valores para Z0, abaixamos mais um pouco a nossa tabela, temos aqui valores para Z1, aqui mais alguns valores para Z0, né? Para o PR acima de 1, e aqui novamente mais alguns valores para Z1. Observe novamente que temos aqui pressão reduzida, né? Pressão reduzida em cima e temperatura reduzida ao lado. Vamos calcular aqui, baseado naquela questão, as nossas pressões reduzidas e temperatura reduzida, né? Vou colocar aqui mesmo. Pressão reduzida vai ser igual a 20 dividido por 79, né? 79. Que 20 é a pressão dada na nossa questão. E o 79 é a nossa pressão crítica, que já é dada, né, pelas informações da lista de exercício, que vai ser igual a 2,53, e a nossa temperatura reduzida vai ser igual à temperatura 513, né, 513,35, se eu não me engano, dividido por 552, que vai ser igual a 0,93. Então observem que aqui nós não vamos ter esses valores exatos, ok? Então para isso a gente vai ter que fazer uma interpolação linear. Nesse caso aqui, como se trata de poucos pontos, a gente pode fazer uma interpolação linear sem problema algum, beleza? Observem aqui que nós já temos o valor fixo do TR igual a 0,93, então não vai ser uma interpolação dupla, mas nós vamos ter que interpolar o valor da pressão reduzida, por causa que o nosso valor da pressão reduzida ele está entre esse valor e esse valor. Ele é 0,253. Vocês observem que a gente não tem aqui um valor de 253. Então, vamos pegar aqui. Nós vamos estar nessa linha, em algum lugar aqui. Fazendo a interpolação, vocês vão ver que Z0 ele vai ser igual a 0,8835. Observem que o nosso valor de PR, ele vai ser 0,253. 0,253. Vocês não concordam comigo que 253 está mais próximo de 0,2 do que de 0,4? Então, o nosso valor de Z0,
ele vai ter que estar mais próximo de 0,91 do que de 0,80, né? Então acontece que esse valor aqui ele é condizente com o que a gente fez aqui nessa interpolação simples, né? Agora vamos lá para Z1, que vai ser exatamente a mesma coisa. Aqui nós temos o valor de TR, 0,93, e aqui nós vamos ter um valor aqui no meio, né, entre 0,2 e 0,4, respectivos a PR igual a 0,253, ok? E o nosso valor de Z1, ele vai ser igual a menos 0,0442, ok? Então, novamente, observem, aqui nós temos menos 0,03 e aqui temos menos 0,07. Como 0,253 está mais próximo desse número do que desse número, então o nosso resultado ele também vai ter que estar mais próximo desse número do que deste número, porque estamos fazendo uma interpolação que ela é linear. Nós temos pontos muito próximos dos outros. Então acontece que a interpolação linear acaba que ela abrange muito bem essas interpolações entre pontos próximos, né? A princípio, né, nós não fazemos aqui, né, obviamente, mas é muito errado, né, você pegar um ponto aqui e você interpolar ele aqui, porque a gente não sabe qual que é a variação dessa função, se ela é exponencial, se ela é logarítmica, né? Então, acaba que se você tem uma função desta forma e você interpola dois pontos que estão próximos, às vezes mesmo ela sendo exponencial, pelo fato dos pontos estarem próximos, você acaba que não vai ter uma diferença, que é justamente isso que a gente usa, né, na interpolação linear. A gente sempre pega os pontos mais próximos e interpola entre eles. Agora, vamos voltar lá na questão. Voltando aqui, vamos lá calcular agora o nosso Z. Z vai ser igual a 0,8835 mais 0,111 vezes menos 0,0442. Nós chegamos aqui que o nosso Z ele foi de 0,878. E agora aqui é só nós jogarmos, né, na nossa formulazinha aqui do nosso volume, que vai dar exatamente 4.685 litros, beleza? Essa aqui que vai ser a nossa resposta final. E tá pronto, né? Aqui conseguimos terminar todos os exercícios. O volume do nosso tanque terá que ser este aqui, baseado nas correlações generalizadas de Lee-Kessler. E tá pronto, tudo resolvido. Aqui passar um pouco mais devagar, né, para quem não conseguiu ver direito. E é isso. Até a próxima.